Foi apresentado esta terça-feira, em Lisboa, o documento Dar o Melhor de Si, que é um documento do Vaticano sobre o desporto. É sobre ele que falamos hoje com o José Carlos Lima, que está no programa Eclésia. Muito boa tarde. Olá, obrigado, José Carlos, por estar connosco para apresentar também aqui este documento. Que contributo ele traz, este documento do Vaticano, ao desporto e à forma como a competição é hoje vivida entre clubes e entre adeptos? A Igreja sempre deu importância ao desporto ao longo da sua história. Aliás, se olharmos também para logo as Escrituras, São Paulo, na Carta aos Coríntios, tem várias metáforas ligadas ao desporto, combatiu ao combate, ou aquela de incentiva os cristãos a correr como os atletas no estádio, não é? Digamos, a atingir a coroa da vitória. Depois, ao longo da Igreja, vários papas, Pio XI, Pio XII, o Papa João Paulo II, mais recentemente, e também Bento XVI, referem o desporto como uma atividade humana que a Igreja deve olhar para ela e deve ter cuidado com ela. Agora, este documento é realmente um corte, digamos assim, para tudo aquilo que a Igreja refletiu sobre o desporto. Mas uma ruptura sobre esse passado? Uma ruptura, aliás, o documento refere que não é bem uma ruptura. A Igreja sempre deu importância ao desporto, mas nunca a Igreja refletiu o desporto como está neste documento. Nunca. Portanto, é um documento muito bem estruturado, muito bem pensado. Portanto, o documento tem cerca de 3 partes, em que há uma primeira parte em que a Igreja, o Dicastério para os leigos, refere qual é o objetivo deste documento, portanto, que é refletir sobre o desporto, ter uma visão do desporto, uma visão cristã do desporto. Depois há uma dimensão mais antropológica ligada ao que é o desporto, à definição do desporto, os valores do desporto, a dimensão humana que o desporto tem. E depois, finalmente, uma parte mais ligada à Igreja. Portanto, de que forma que a Igreja pode valorizar o desporto com a sua reflexão e também pode, digamos assim, utilizar o desporto para a sua pastoral. E, portanto, desta forma, nunca a Igreja tinha-o feito e, portanto, nesse sentido, é uma ruptura, digamos, positiva de valorização do desporto que a Igreja faz. O documento diz a páginas tantas que a Igreja e o desporto está em casa e o desporto e a Igreja também está em casa. Há aqui, de facto, uma aproximação muito grande entre os dois ambientes, no que eles são para a pessoa humana, para a sua realização. Sem dúvida, porque no desporto encontramos tudo do ser humano. Portanto, é uma atividade humana em que está lá tudo, desde o sacrifício, à superação, à alegria da vitória, à tristeza da derrota, à corrupção, à verdade, à solidariedade, à amizade, quer dizer, está lá tudo no desporto. Individualismo e comunidade, equipa. Exatamente. E, portanto, está tudo lá do ser humano. E como esta dimensão importa à Igreja, o que importa à Igreja é o ser humano, e, portanto, nesse sentido, importa o desporto à Igreja. E, portanto, desde sempre que o desporto carrega em si um conjunto de valores que também são os valores do Evangelho. E o documento também o refere aqui, não é? O desporto é solidário, o desporto é socialização, o desporto é amizade, o desporto também tem regras, o desporto ajuda a realização humana. Portanto, tudo isso são valores que o Evangelho são valores da Igreja, não é? Acredito que é também este um setor que a própria Igreja Católica cada vez mais debate e olha com proximidade. É o caso, por exemplo, do Arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, que apresenta precisamente também esta semana um documento sobre o desporto e comentou para o programa Eclésia, quando se realizou em Braga recentemente um torneio de futebol entre sacerdotes, comentou esta dimensão que o desporto deve ter nas suas várias vertentes, nas suas várias modalidades. Efetivamente pensei que podia fazer uma carta pastoral. E porquê? Por isso, tendo presente esse documento da Santa Sé, o documento Dar o Melhor de Si, mas pelo simples facto de Braga ser a capital europeia do desporto. E parece-me que, perante esta realidade de Braga, capital europeia do desporto, a Diocese não poderia estar calada, não é? E hoje parece-me que o desporto precisa de recuperar o seu sentido e o seu verdadeiro significado, não é? Por fatores que todos nós às vezes não compreendemos, o desporto, particularmente o futebol, está um bocadinho misturado com muita coisa que do desporto não tem nada, não é? E é pena, é preciso purificá-lo, é preciso restituir ao desporto o seu verdadeiro significado, no sentido de pôr as pessoas a jogarem entre si, com o gosto de desenvolver as suas capacidades, mas ao mesmo tempo integrando-se numa equipa, portanto, entrando na realidade da competição, mas uma competição sadia, mas fazer com que os adeptos sejam capazes também de saber participar, de saber estar,
os dirigentes que não vivam somente à procura de artifícios para poder ganhar e para poder ter a melhor equipa, que o desporto não seja somente dinheiro, muitas vezes é somente isso, não? E dinheiro tantas vezes também, quem sabe, digamos assim, que é procurado sem um amor também ao desporto que importaria que tivesse. Portanto, penso que o desporto tem que ser também repensado, recuperando o seu verdadeiro sentido, para poder, antes de mais, conviver uns com os outros, as claques também entre si, e, naturalmente, poderem divertir-se sadiamente na entrega aos outros também. Um comentário de Dom Jorge Ortiga a propósito do desporto e dos valores no desporto, e perguntava a José Carlos Lima, que temos hoje connosco no programa Eclésia para apresentar este documento Dar o Melhor de Si, um documento do Vaticano, do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Perguntava para o Plano Nacional de Ética no Desporto, que coordena, que contributo é que este documento traz? Este documento sublinha, digamos, uma ideia que nós defendemos, que é a ideia de que realmente o desporto é uma ferramenta fantástica para a educação para os valores. Portanto, para a educação para a cidadania, para a promoção da pessoa humana. E, portanto, este documento realmente reflete e sublinha isso mesmo. Portanto, o desporto tem, digamos assim, dois objetivos para a Igreja e também na nossa perspectiva do Plano Nacional de Ética no Desporto, que é uma dimensão educativa, portanto, educação para os valores através do desporto, formativa, digamos assim, e também da promoção da pessoa, da sua dignidade, do reconhecimento da pessoa como ser humano, que tem direito ao desporto, que tem direito à sua atividade física, para a promoção do seu bem-estar, etc. E, portanto, este documento vem sublinhar a nossa ideia de que realmente o desporto é realmente uma fantástica ferramenta para a educação e para a promoção dos valores. Ficamos com uma perspectiva limitada ou circunscrita do desporto quando olhamos apenas por rivalidades crescentes que existem entre clubes? Eu penso que sim, quer dizer, que realmente o desporto é muito mais do que isso. Infelizmente, a espuma dos dias do desporto reflete muito essa dimensão mais de quesilhas, de lutas, de violência. É uma questão interessante porque é que, digamos, o negativo vende mais que o positivo, não é? Mas isso é verdade e este documento reflete isso um bocadinho também, as preocupações que a Santa Sé tem em relação à problemática que existe no desporto, o doping, a violência, a questão da questão da falta de respeito pelo corpo e, portanto, o documento também reflete um bocadinho essas partes negativas que o desporto tem. Mas o desporto é essencialmente um espaço de encontro, não é? Aliás, o documento fala aqui de uma expressão giríssima que é o desporto é o ginásio do exercício dos valores, não é? É um ginásio onde se exercitam os valores, não é? É também o pátio dos gentios que aqui o documento fala, como o desporto, digamos, que derruba barreiras a nível de religiões, de culturas, esbate essas desigualdades todas e, portanto, o desporto é também uma ferramenta fantástica para acolher todos os que estão fora da Igreja, não é? Das periferias que o documento também fala. E, portanto, eu penso que a Igreja recolhe este desafio que o desporto é para realmente promover a sua pastoral, promover a sua identidade e também a sua mensagem, no sentido de acolher aqueles que também estão fora, digamos assim, da Igreja. Mas acredito que há aí muito a fazer e, olhando de fora a pastoral da Igreja Católica, que desafios é que se colocam nesta área? Eu penso que com este documento o Papa e a Santa Sé diz claramente que o desporto está na ordem do dia para a pastoral eclesial. Portanto, é muito claro este documento em relação a isso. E, portanto, acho que a paróquia, e fala também nisso, nos agentes paroquiais, devem olhar o desporto como algo que deve ajudar a paróquia a afirmar-se na sua pastoral. E, portanto, na educação, através dos pais, por exemplo, a questão de acolhimento de gente que está fora, porque o desporto é uma ferramenta para a inclusão, não é? Pessoas com deficiência, pessoas que estão, digamos, em bairros sociais e que não se incluem. E, portanto, o desporto é uma ferramenta fantástica para a inclusão, para a educação. E, portanto, acho que a Igreja, e o documento refere isto, as paróquias em concreto, têm que realmente olhar para o desporto como uma ferramenta. Aliás, o Papa refere aqui e diz que quando uma paróquia não tem um grupo desportivo, algo não está bem. Curioso, não é? Curioso. Então isso quer dizer que muitas paróquias não estão bem. Exatamente, exatamente. Não, eu penso que aqui é um desafio que o Papa lança, digamos assim, à Igreja e às paróquias para que realmente possam promover o desporto como ferramenta eclesial. Não é? Vimos há pouco essa dimensão mais negativa que o desporto tem. Há aí um desafio
grande também que é colocado aos médias, aos meios de comunicação social, para que não seja só essa dimensão negativa, como há pouco dizia, aquela que vende mais? Pois, infelizmente, e nós em Portugal temos assistido um pouco a isso na última época, digamos que a comunicação social a valorizar muito a dimensão negativa ou polémica, digamos assim, nomeadamente aquilo que está fora das quatro linhas ou fora do pavilhão ou do campo de futebol. Portanto, algo que é acessório ao desporto, não é? E isso é um problema. Isso é um problema porque tem, tal como o documento também refere aqui, tem a ver com as audiências, tem a ver com a dimensão económica que o desporto também tem, e isso é um problema. E também fala, digamos, também das ideologias que muitas vezes está por trás do desporto, que o desporto, de certa forma, é instrumentalizado. E o que se passa, muitas vezes, nessa dimensão negativa, é isso mesmo. Quer dizer, as pessoas, os líderes, às vezes até os presidentes dos clubes, utilizam o desporto como instrumentalização, não é? E o que nós devemos passar é uma ideia positiva do desporto, é dizer qual é o caminho correto, apesar das vicissitudes, das pressões económicas, das pressões ideológicas, das pressões da audiência, digamos, dar esta visão que o desporto é realmente uma ferramenta boa para a realização da pessoa humana, tem valores e é, digamos assim, uma dimensão que nós devemos fazer para a promoção da inclusão social. Mundial que terminou, que oportunidade foi para que, de facto, o desporto seja tudo isso e seja esse ginásio dos valores? Eu acho que o desporto, o mundial, refletiu esta linguagem universal que o desporto é. Digamos, clubes e seleções de vários países, de vários continentes, unidos numa linguagem, uma mesma linguagem. Houve imenso fair play. Penso que as imagens que nós recebemos foram realmente de amizade, de convívio. Esse nível foi exemplar. Eu acho que sim, acho que foi um mundial, digamos, que transmitiu essa ideia positiva. E também no campo. Eu acho que esta contagem dos cartões amarelos também para, digamos, a passagem de fases, eu penso que os atletas e equipas também se contiveram um pouco mais para a dimensão do fair play, portanto o fair play conta também para a classificação, isso foi um dado importante neste Mundial. E acho que também Portugal também se portou bem, é óbvio que queríamos sempre mais, mas acho que dignificaram a camisola das esquinas. E, portanto, acho que a memória que nós temos deste Mundial é realmente um Mundial de fair play. E que possamos acrescentar a esse fair play, a essa memória, as várias propostas que estão neste documento, dar o melhor de si que aqui apresentámos e que, sem dúvida, será uma ocasião excelente para que o desporto seja esse ginásio de valores como referia. Okay. José Carlos, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia e a apresentar este documento, Dar o Melhor de Si.